Boa noite, irmãos. É com muita alegria que estamos aqui para agradecer o nome do Senhor e louvar a Ele pelas maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas. Eu convido os irmãos para que abram suas Bíblias em Romanos. Romanos 1. Estaremos lendo do versículo 1 ao 17. Romanos 1, do verso 1 ao 17. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós, outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho dito até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros, bem como. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Convido o nosso irmão seminarista Israel que faça uma oração pela ministração da palavra feita pelo reverendo Vinícius nesta noite.
constante nas nossas vidas e, ao mesmo tempo, pelo modo extraordinário pelo qual o Senhor tem usado a cada um dos irmãos, das irmãs, para a proclamação do Evangelho, especialmente para viverem esse Evangelho do nosso Senhor Jesus. Vocês perceberam que houve uma alteração daquilo que é comum na liturgia das nossas igrejas? E isso porque é bom nós enfatizarmos que nós não estamos num culto. Não se trata de um culto, porque se fosse um culto, alguns elementos que farão parte dessa programação não poderiam. Mas tratando-se, portanto, de momento de participações, de interações, há essa flexibilidade para aquelas apresentações que foram muito bem preparadas, pensadas, elaboradas e sempre para a glória do nosso Deus. Eu quero convidá-los a que abram as suas Bíblias. Colossenses capítulo 2. E nós veremos os versos 6 e 7. Colossenses 2, versos 6 e 7. Aonde vai escutar atrás? Colossenses 2, versos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante do texto do apóstolo Paulo. Como nós muito bem conhecemos esse autor, também temos ciência não só da mensagem que ele transporta, como também da sua tarefa árdua como missionário. É um homem que atravessa as fronteiras da própria Antioquia, de Jerusalém e daquele ambiente da Palestina e do Oriente Próximo, para se aventurar até os confins da terra, anunciando e pregando o Evangelho para diversas culturas. Fato é que este homem chega às regiões mais distantes e o seu ministério consegue se espalhar, até mesmo a pontos em que ele fisicamente não chegou. E aqui estamos diante daquele caso em que ele não foi o homem que plantou a igreja de Colossos, entretanto, é aquele primeiro homem que anunciou o Evangelho. Esse Evangelho foi ouvido e absorvido por Epáfras, o pastor da igreja, e esse Epáfras é o homem que vai para a região de Colossos e ali começa a implantar o Evangelho, a pregar a mensagem de Cristo, a pregar o perdão, a pregar a restauração e tudo aquilo que é próprio da mensagem do nosso Salvador. Observem que este homem, ao mesmo tempo, Paulo, é um homem que tem sérias preocupações com a igreja. Ele está ausente fisicamente, ele não é o pastor primário da igreja, mas há aquela preocupação de como aqueles homens viviam, de como eles se comportavam e, especialmente, como eles experimentavam da fé cristã. Não é um contexto fácil. E você que já conhece esse texto sabe muito bem que Paulo tem que lidar com tendências que nós denominamos tendências proto-gnósticas, ou até mesmo tendências proto-docetistas e tantas outras heresias que já regiam a igreja. A ideia de uma dicotomia do espírito em relação ao corpo, a ideia da possibilidade de adoração de anjos ou de anjos como seres mediadores entre o homem e Deus, bem como os conceitos de alguma forma, retornar àquilo que era próprio da cultura judaica, dos princípios judaicos, marcam infelizmente essa igreja. E agora o apóstolo tem que escrever essa carta, registrar essa carta que vai como um verdadeiro monumento à cristologia. E você que já estudou ou estuda teologia e estuda sobre a doutrina de Cristo, sempre terá que lidar
contexto de Paulo aos Colossenses. Sempre tem que tratar de Paulo aos Colossenses, que é, juntamente com a carta que ele escreve aos Efésios, um marco extraordinário para a cristologia cristã. Mas, mais do que isso, o apóstolo tem a intenção de formar pessoas, de construir ideias, de fazer com que o seu comportamento, não só dentro do corpo eclesiástico, mas entendendo a igreja também como a vida, faz então os seus escritos, ou faz então o seu escrito, para reformar, para reestruturar e para reencaminhar homens e mulheres ao bom caminho do Evangelho do nosso Senhor, que é uma construção constante e contínua. Falar sobre o Evangelho, falar sobre transformação, falar sobre a prática cristã, não é algo que acontece instantaneamente. Ao contrário, há uma construção gradativa que Deus concede a todo aquele que crê, e Deus concede àqueles que confessam a sua palavra. Mas há o ponto inicial, e aí você pode observar nesse texto que o ponto inicial é da recepção. E aí o texto já começa: como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor. Há um momento histórico, e nós que temos a consciência deste momento, podemos recapitular nas nossas vidas aquela mudança provocada pelo próprio Espírito Santo de Deus em nós, quando Ele nos regenera, e quando Ele nos regenera, dando-nos, portanto, uma nova natureza. É Ele mesmo quem implanta a fé, é Ele mesmo quem implanta a esperança de vida eterna, e Ele quem faz com que os nossos corações se submetam àquilo que naturalmente jamais se submeteriam, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo fala: vocês receberam a Cristo, vocês conheceram a Cristo, e esta ação pertence ao Espírito que nos dá mente e coração, a fim de que o recebamos e a fim de que nos prostremos como servos que somos deste Senhor. Vejam que Paulo não mede palavras aqui. Ele coloca Cristo Jesus, que é a pessoa do Filho de Deus, e ainda completa que é o Senhor. E os irmãos, significa justamente a ideia de que ao vivermos nessa existência, ao praticarmos o Evangelho, e especialmente ao tirarmos daquilo que é próprio da religião, vivemos sob Cristo, que é Senhor soberano. A palavra aqui empregada é uma palavra restrita aos imperadores romanos. A expressão que todos nós conhecemos, Kyrie ou Kyrie, que nós chamamos, é a expressão atribuída a um ser divino, é aquela palavra atribuída ao maior de todos os reis, e agora Paulo aplica ao Senhor Jesus Cristo. Ele como Deus do universo, mas ao mesmo tempo Ele como Senhor da igreja e Deus da igreja. Só que além de recebê-lo como Senhor, nós ainda temos uma prática, e a recomendação de Paulo é: já que vocês o receberam, andem nele. E aqui, como vocês já podem perceber, há um imperativo: andem nele. Há uma ilustração muito antiga, e eu não quero me delongar nessas partes textuais, mas a ilustração veterotestamentária a respeito do caminho. Muitas vezes você perceberá que o Antigo Testamento usa a ilustração de caminho como uma prática de vida. Então, o apóstolo Paulo resgata esse conceito para pessoas que tinham um pouco da ideia que o judaísmo faz muito sentido, porque o que ele quer dizer é: a vida de vocês, o comportamento de vocês, a forma como vocês existem e realizam todas as atividades da vida, não apenas aquilo que está aplicado à religião, deve ser em Cristo. E aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo já nos indica algo que é próprio do protestantismo e ficará muito forte no protestantismo. O que é isso? Há uma dicotomia que nós ainda temos que é estranha. Nós, por exemplo, estabelecemos coisas que são seculares e coisas que são sacras. Não é estranho você falar o seguinte: eu tenho a literatura secular e a literatura evangélica. Eu tenho a música secular e a música evangélica. Eu tenho a arte secular e a arte evangélica. Quando todas as áreas da vida são regidas por Cristo e são governadas pelo Senhor. Por isso que o apóstolo coloca: andem nele. Ou seja, em tudo aquilo que faz parte da nossa vida, Cristo está presente. O andar em Cristo está presente.
O viver em Cristo está presente, é isso que o apóstolo Paulo completa aqui. E ainda diz, nele radicados, edificados e confirmados. Essas três palavras são as palavras que marcam precisamente o texto para falar da nossa condição. Essas três palavras aqui estão numa estrutura que nós conhecemos como passivo. E aí, para você que gosta do grego, né, é um verbo que está no presente, mas que está no particípio e é o passivo. Mas o que significa isso? Significa, primeiro, que é uma ação de Deus, não é o nosso. Tudo isso que Paulo fala aqui, radicados, edificados e confirmados, é o que Deus realiza em nós. E é óbvio que assim seja, porque que força nós temos? Qual habilidade nós temos? Qual independência que nós temos para simplesmente tornarmos autônomos e nos confirmarmos na fé ou nos aproximarmos da fé, independente da ação soberana de Deus? Nós muito bem sabemos que não há condição alguma em nós, mas toda a nossa estrutura de fidelidade, toda a nossa estrutura espiritual tem um só autor, que é o próprio Deus. E ele usa a primeira ilustração, que também é muito comum para o judaísmo: radicados. Radicados. Essa palavra tem a ver com raiz. Então o que ele está dizendo é que Deus nos trata como árvores, e árvores como profundamente enraizadas, mas essas raízes estão em Cristo. Vejam, as nossas raízes, ou aquele ponto da onde nós extraímos a vida, o princípio de vida, a água, bem como aquilo que nos faz existir, é Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo destaca aqui. Nós estamos enraizados em Cristo. Não temos muito tempo para dissertar a esse respeito, mas vale a pena você investigar dentro do Novo Testamento, aliás, do Antigo Testamento, o sentido de enraizados. A raiz, que é a árvore que é plantada junto à corrente de águas, dali extrai todo o seu princípio de vida. Além disso, o apóstolo usa uma outra ilustração, que é da construção, edificados, e a ideia de uma construção que sobe. Vejam o que Paulo faz aqui. Primeiro, ele trabalha com as raízes profundas, fincadas em Cristo, mas ao mesmo tempo ele diz que enquanto estamos enraizados no Senhor, ainda assim crescemos. E aí mostra-se a progressividade da nossa vida espiritual, que também tem muito a ver com a nossa santificação, que não pode acontecer, não pode existir a parte do Senhor. Nós não só existimos como cristãos em Cristo, como também nós crescemos como cristãos em Cristo. E essa edificação pessoal é o alvo que o Senhor tem para cada um de nós, e é o próprio Espírito Santo que em todo o tempo trabalha em nosso ser, trabalha na nossa experiência, na nossa vida, para que melhor nos pareçamos com o nosso Salvador. E por fim, confirmados na fé. A ideia de confirmação é permanecer firme. E aí você pode também perceber que na dinâmica de Paulo ele trabalha com dois elementos que, se não forem muito bem estruturados, tornam-se flexíveis. Tanto uma árvore, para ficar firme, ela tem que ter raízes profundas, e uma edificação tem que ser sólida para que as tormentas da existência não a façam cair ou mesmo não a façam ser derrubada. E aí Paulo fala: confirmados na fé, e na fé em Jesus Cristo. É a fé que nos fortifica, é a fé que nos fortalece, é a fé que nos guarda das intempéries desta vida, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. A instrução é fundamental neste processo, e nós sabemos muito bem que essa instrução não parte da autoajuda, não parte da opinião de um ou da opinião do outro, não parte daquelas tendências próprias deste mundo em que nós habitamos. Ao contrário, Paulo já vem tratando da instrução, e essa instrução ele atribui a Epáfras, que era o pastor da igreja, que abria a sua escritura, expunha o texto bíblico, falava das verdades eternas, e é isso que fortalece, confirma e solidifica a vida da igreja, que também é um processo de crescimento. E esse crescimento sempre
na Eucaristia, e aqui a expressão usada, nas ações de graças, no louvor e na compreensão que, apesar de um mundo tenebroso, nebuloso, ainda temos muito a agradecer ao Senhor. Essa será uma das partes mais ricas da teologia paulina, como ele em todo o tempo remete-se às ações de graças como um estilo de vida, como uma forma de existir, como uma forma de pensar, de agir, de adorar, de produzir e especialmente uma forma de glorificar e exaltar a Deus. Todos esses conceitos você poderá encontrar dentro de sistema teológico, de um sistema teológico específico. E eu creio que eu tenho liberdade para falar aqui com vocês que eu trato desse sistema teológico com o nome ou sistema teológico reformado ou então o sistema teológico calvinista. Nós muito bem sabemos que a reforma do século XVI, por mais que tenha sido uma reforma que vem para a religião e com um propósito religioso, ela ainda tem que espalhar as suas raízes. Ela tem condições não só de mudar uma religião, como ela tem condições de mudar vidas, como ela tem condições de mudar realidades, como ela tem condições de mudar países inteiros pela proposta que apresenta aquela cultura europeia no século XVI. Como vocês sabem, a Europa não é, aliás, a reforma não é uma novidade, ela já é uma tentativa que veio de séculos anteriores. Aí você pode lembrar de personagens como John Wycliffe, John Hus e tantos outros, Savonarola e tantos outros que tentaram reformas, mas que foram infelizes e não conseguiram amplamente divulgar o pensamento de transformação, de mudança, do repensar da religião e especialmente o repensar da vida como um todo. Mas é no século XVI, em 1517, que você vê atos pontuais que não estão distantes de um todo e não estão desvinculados do momento histórico que a Europa vivia. Lembrem-se que é o período do chamado Renascimento, que buscava a renovação da arte, da literatura, da própria filosofia, da história, e tudo isso envolve a reforma, e a reforma acontece dentro desse momento histórico tão precioso. É aí que você vê as transformações que são feitas. Mas a reforma tem o poder de fazer com que não apenas a religião seja transformada, mas apresenta algo que nós chamamos de cosmovisão, ou uma nova cosmovisão, ou, se você quiser traduzir, uma nova visão de mundo, uma compreensão da realidade. Nós não precisamos definir com muitas palavras o que seria cosmovisão, já que já é um tema muito batido na atualidade, mas o conceito é que é o modo como você encara a realidade, é o modo como você enxerga o mundo. Uma das ilustrações que você pode absorver é que a cosmovisão que você possui é como óculos que você tem, e através das lentes deste óculos é que você enxerga toda a realidade. E aí há uma multiplicidade de cosmovisões que também terão como consequências práticas uma vida e a construção de uma sociedade. O calvinismo, especialmente, é aquele responsável por uma transformação maior. E há algumas pressuposições, alguns entendimentos que o calvinismo teve condições de ser maior, expandir ainda mais, transformar ainda mais, especialmente se nós compararmos com o luteranismo. O luteranismo tem como característica ser uma religião do alto para baixo. Por que isso? Porque se você toma como exemplo os países de tradição luterana, eles são impactados uma vez que a sua área de governo, os seus líderes, os seus príncipes são alcançados pelo luteranismo. E sendo alcançados pelo luteranismo, consequentemente, a nação que está sob o seu comando ou o seu controle passa a professar o luteranismo e a viver o luteranismo. O que não acontece com o protestantismo de via calvinista. Já os calvinistas têm uma ação um pouquinho contrária. Primeiro, o seu conceito de desvincular Estado e religião. Isso é muito forte, não no luteranismo, e sim no calvinismo. Mas como a pregação dos pastores reformados faz com que haja movimentos que saiam de baixo, saiam do homem comum e passem a transformar a região em que se encontram. Por isso que os países de confissão calvinista são também os países com maior abertura democrática. Mas, além disso,
nós precisamos pensar que essas pressuposições, ou que há pressuposições, que fazem com que todo o sistema de vida, todo o sistema de relacionamento, todo o sistema daquilo que nós somos, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós fazemos, rege a existência do indivíduo que professa o chamado calvinismo ou professa a religião reformada. Há 3 pontos que nós precisamos destacar aqui: o relacionamento com Deus, ou a compreensão do relacionamento com Deus, a compreensão do relacionamento com o homem e a compreensão do relacionamento com o mundo em que nós estamos. O calvinismo, meus irmãos, vem trazendo uma interpretação que será muito diferente daquela que nos é proposta em muitas instâncias. Se você pegar primeiro a ideia de relacionamento com Deus, há algumas propostas para nós. Uma delas é a proposta que tem como via o que nós chamamos de panteísmo, ou ainda como nós chamamos de paganismo, como algo muito maior. O paganismo, dentro da união ou dessa relação do homem com Deus, tem uma proposta muito estranha, em que tudo pode ser Deus. Daí você vê, por exemplo, as tendências panteístas, ou não apenas as tendências panteístas, mas todas aquelas que atribuem à criatura o poder de serem criadores. O sol é adorado, as estátuas são adoradas, personalidades são adoradas, homens são adorados, a floresta é adorada, e tudo aquilo que está ao alcance dos homens, ao alcance dessa realidade sensível, é aquilo que é adorado pelo paganismo. Você pode também ter e observar a tendência pronunciada a partir do catolicismo romano, que fará dizer que há um Deus, que há a existência divina, que é distinta dessa realidade humana. Entretanto, para que haja o contato entre Deus e o homem, é necessário que haja um ser medianeiro, um ente medianeiro, que é a igreja. E a igreja é quem media a relação de Deus com o homem. Já, meus irmãos, no modernismo, você não tem o conceito de Deus muito sólido, ele acaba transitando entre o panteísmo, a negação da existência de Deus e principalmente reduzindo a partir do materialismo histórico a existência a este mundo e os conceitos dentro desse mesmo mundo. Isso também será muito difícil. Já no calvinismo nós observamos o contrário. Nós percebemos um Deus que fala. Nós compreendemos que Deus se comunica com o seu povo, que Deus fala ao seu povo, e o único mediador entre Deus revelado por esse Deus na Escritura Sagrada. É um Deus que fala pela natureza, mas um Deus que de modo muito especial fala pela sua palavra, se comunica, se apresenta e apresenta um caminho de transformação, um caminho de redenção. Por outro lado, nós observamos como há o relacionamento do homem com o próprio homem. E aí há essas mesmas pressuposições de acordo com as tendências. Você pode chegar à ideia que é própria do paganismo, da relação interpessoal, que afirma primeiro que há distinções entre homens, distinções radicais. Olhem, por exemplo, a cultura indiana. Nessa cultura você verá que há homens superiores e homens inferiores. Ao mesmo tempo, dentro do próprio paganismo, você pode ver o surgimento de heróis que são distintos do homem comum. Mais do que isso, essa mesma tendência você verá dentro do islamismo, você verá uma outra dentro do catolicismo, que dirá o seguinte, que a relação de homens com os próprios homens é estabelecida através de hierarquias. Por isso quer dizer, as hierarquias, desde a realidade celestial, são aplicadas, e especialmente no catolicismo, a hierarquia do homem leigo ou laicato com aqueles que se encontram no clero. A relação de homens para com os homens também é muito complicada, os superiores e os inferiores. Porém, dentro da cosmovisão calvinista, entende-se que todo homem, crente ou não, todo homem que existe sobre a terra é imagem e semelhança de Deus. É imagem e semelhança de Deus. Por isso que é digno de respeito, por isso que é digno de consideração, por isso que dele pode sair conhecimentos, pode sair a própria arte, pode sair ideias científicas, filosóficas, tecnológicas, tudo isso a partir do princípio de que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. E isso faz uma mudança, traz uma mudança radical para o nosso conceito de sociedade.
que sempre tende a ser uma sociedade muito mais democrática em relação às demais tendências que nós rapidamente observamos aqui. Por outro lado, há de se interpretar a relação do homem com o mundo, ou do homem com a realidade. Dentro do sistema pagão, o mundo simplesmente pode ser adorado. Os elementos do mundo podem ser adorados, o que não acontece dentro do catolicismo romano, já que faz a distinção absoluta do sacro e do profano. E há muita literatura a esse respeito, especialmente nas áreas de ciência da religião, como a ideia do sagrado, como esse sagrado impera sobre aquilo que é o profano. Mas, além disso, você vê a relação do homem com o mundo a partir do islamismo, que há um distanciamento radical e a expectativa de um mundo por vir que assemelha-se ao mundo presente, tanto que os islâmicos, quando partem desse mundo, entendem, né, que nessa partida haverão de se encontrar com concubinas do paraíso, e essas concubinas haverão de recebê-los, né, acrescentações de que elas têm olhos negros, e elas habitarão com eles pela eternidade, de acordo com o serviço prestado a Allah. Porém, no calvinismo não é assim. No calvinismo não há a ideia de uma absorção do mundo como um todo, mas também não há a demonização do mundo em que nós vivemos. Ao contrário, o mundo pertence a Deus, o mundo é regido por Deus, o mundo é governado por Deus, e já que o mundo é governado por Deus, obviamente tudo que está à nossa disposição no mundo deve ser usado para a glória de Deus. Por isso que há essa distinção tão violenta do sistema calvinista, o sistema reformado, dos demais que nos são apresentados. Por mais que esteja muito próximo daquilo que foi implantado pelo luteranismo, ainda o calvinismo consegue se superar na abrangência do seu conhecimento, na transformação cultural e na implantação do que se entende ser o reino dos céus neste ambiente em que nós vivemos. Daí você olhar que as nações democráticas são nações calvinistas. As nações mais tecnológicas são assim por conta dessa tendência religiosa, dessa tendência teológica. As nações onde houve maior incentivo para a liberdade, inclusive liberdade religiosa, são justamente as nações que abraçaram a reforma protestante e abraçaram especificamente o calvinismo. Na Holanda, por exemplo, na Suíça, nos próprios Estados Unidos, que são marcas que sempre estão diante dos nossos olhos, de como é possível se estruturar uma sociedade conforme os preceitos da Escritura Sagrada e aquilo que o Senhor quer para o seu povo. Pois bem, mas essas pressuposições são aquelas que nos dão base para tratar do nosso tema. Lembrem-se que tudo isso que foi dito aqui está justamente nesse texto pronunciado pelo apóstolo Paulo, que a vida cristã não se trata de uma ideia vazia ou de uma filosofia vazia, mas a vida cristã é uma constante da nossa existência. Do momento em que nós levantamos até o momento em que nós deitamos, em todo o tempo nós somos cristãos, e em cada atividade das nossas vidas exercemos a nossa religiosidade, exercemos a nossa espiritualidade, sempre sob um princípio de que nós estamos diante de Deus. E na teologia holandesa, isso é muito intenso e muito forte, a ideia de que em cada esfera da vida, em cada ponto da nossa existência, estamos, como eles usavam a expressão, coram Deus, ou seja, diante da face de Deus, e o Senhor em tudo nos vê, o Senhor em tudo observa os nossos atos, e todos os nossos atos correspondem, ou devem corresponder para a glória do nosso sublime Criador. Eu tenho só 40 minutos. Mais quantos? Eu vou começar agora. É certo. Meus irmãos, há uma crítica muito forte feita ao movimento calvinista, que entende que Calvino é o homem que haverá de suprimir a arte. De fato, você não observa a arte dentro do movimento em Genebra. Na Genebra de Calvino não há expressões artísticas, e há algumas razões para isso. Quando Calvino chega em Genebra, isso acontecerá em outros contextos que eu ainda quero citar aqui. O que observa é o mau uso da arte,
e há uma imoralidade constante associada tanto à arte enquanto pintura, quanto também à arte enquanto música. Para vocês terem uma ideia, a arte estava dentro de bares, dentro daqueles ambientes, especialmente a música, onde havia a promoção da imoralidade e a promoção da sensualidade. Quando a reforma, como Farel e Calvino, chega ao Rio de Janeiro, imediatamente medidas são tomadas e a própria pregação faz com que naturalmente esses ambientes se fechem. E você não vê uma ampla produção cultural neste momento no século XVI. Mas será que o calvinismo está tão errado e não estabeleceu um princípio de arte calvinista ou um princípio de arte reformado? Eu creio que não. Isso nós podemos observar dentro de um processo muito mais amplo, que não indica imaturidade, e sim maturidade. Voltando para séculos anteriores, portanto, naquele espaço de tempo que vai de 476 até o ano de 1553, nós observamos que há grande ênfase na religião. E a religião como sendo a tutora de uma sociedade decadente e de uma outra que ascendia. Lembre-se que no quinto século há a queda do Império Romano e a ascensão dos povos bárbaros que têm como tutores a própria igreja, que viria a ser a igreja romana. É um período de grandes produções artísticas e produções muito válidas que nós conhecemos e vemos as pinturas, a música, especialmente a partir do sexto século, que se torna uma música com viés gregoriano, como nós conhecemos, principalmente as construções, as igrejas e todos aqueles ambientes que levariam o homem a Deus. Na verdade, como tutora, o que a igreja acaba fazendo dentro dessas sociedades bárbaras que absorviam um pouco da cultura latina ou da cultura romana, era fazer exatamente o que as culturas anteriores produziam. Se você olhar as grandes construções gregas, as grandes construções próprias dos babilônicos, dos assírios, sempre haverá um direcionamento religioso. E agora, nesse período chamado de Idade Média, é que a igreja também se propõe a atribuir toda a arte e a limitar toda a arte à esfera religiosa. E aí, para a discussão apologética e filosófica cristã, a palavra esfera é muito importante, vocês podem pesquisar isso. A esfera religiosa fazia com que tudo se voltasse a ela. A arte, a filosofia, a pintura, a arquitetura, como acontecia inclusive nas religiões pagãs. Isso em todo o mundo acontece. Na cultura grega, na cultura síria, na cultura babilônica, posteriormente na cultura bizantina, na cultura árabe, sempre os prédios ou pinturas remetem-se à religião. Quando a reforma nasce, há um tríplice movimento de desligamento, além da própria reforma. Você tem o Renascimento, que haverá de desligar da filosofia e propriamente da arte. Você tem um outro movimento buscando a República. E você tem também a reforma, que é uma transformação religiosa. Esses três lugares, ou esses três ambientes, acabam desvinculando essas esferas da arte, da religião e da política daquele ponto central que é a igreja, que traz muitos problemas. O calvinismo, então, vem justamente observar o seguinte, que a arte tem o seu próprio espaço e tem a sua própria liberdade. E ela tem essa flexibilidade para fazer aquilo que lhe é próprio e expressar aquilo que lhe é próprio. Entretanto, o mesmo calvinismo entenderá que, por mais que a arte tenha a sua própria esfera de atuação, ela nunca estará desligada do princípio religioso. A ideia é, nem toda arte volta-se para a religião, mas a religião encontra-se em toda a arte. O que isso quer dizer? Quer dizer que alguém que escreve uma poesia que não tem nada a ver com religião, essa poesia tem pressupostos religiosos. Ou alguém que faz uma pintura que não tem nada a ver com religião, tem pressuposições religiosas. Ou um filme, ou uma música, e todas essas áreas próprias da arte, por mais que não tenham uma intenção religiosa, por trás há pressuposições religiosas. Portanto, há muita maturidade no calvinismo em justamente libertar a arte. Dizer que a arte tem os seus caminhos, e mais do que isso,
a igreja ou o evangelho vem para influenciar tudo isso que está presente dentro da arte. Principalmente em Calvino, nós observamos algumas expressões a respeito da origem da arte, também muito a ver com esse texto que nós lemos aqui. Para ele, aí você pode observar, por exemplo, o comentário do Reformador em Gênesis, quando fala da descendência de Caim, e lá você vê que os primeiros músicos que existiram não eram descendentes de Sete, e sim descendentes de Caim. E aí Calvino fala que a arte é um dom vindo de Deus. A arte é um dom vindo do próprio Deus e uma ação do Espírito, até mesmo os índios, próprio daquilo que nós chamamos de graça comum, para que haja o consolo, para que haja a contemplação do véu e para que haja principalmente a expressão do grito da alma. Não só isso, como o seu comentário também a respeito de Bezalel e Aholiabe vai na mesma direção, dizendo que a arte é uma produção do próprio Espírito Santo que levanta homens e mulheres para uma produção daquilo que vem do coração, vem da alma e expressa as próprias pressuposições divinas. Entretanto, a arte tem duas vias, conforme Calvino. Essas vias primeiro indicam aquilo que o homem não tem, porém aspira. As belezas celestiais, a contemplação do eterno e aquilo que é próprio da existência vindoura. Mas, ao mesmo tempo, a representação da realidade. Então, a arte também tem essa função de representar tanto a realidade quanto aquilo que há aspirações para o futuro. E dentro dessas pressuposições de Calvino, dessas ideias que o Reformador apresenta é justamente que o calvinismo não possui uma arte própria, mas tem múltiplas expressões de arte que apontam geralmente não para o religioso, mas apontam para pressuposições religiosas e pressuposições que moldam o pensamento a respeito da realidade, a respeito da vida, a respeito do ser, do tempo, do espaço e da frágil existência do ser humano nesta terra. Há críticas muito fortes do catolicismo em relação ao protestantismo calvinista nesse sentido, porém os próprios autores católicos chegam a reconhecer que em algumas áreas da arte, eles, aliás, têm que reconhecer a superioridade do protestantismo e como o protestantismo deu os primeiros passos para uma emancipação da arte e para uma expansão disso que é tão precioso para a terra. Já foi, né? Já foi, né? Só mais um pouquinho. Bem, só que, além disso, nós observamos que a produção artística, então, deve ser não sempre voltada para a religião. E esse é um ponto fundamental para nós. E aí que nós voltamos àquilo que nós falamos no princípio, que não existe também arte secular e arte sacra, no sentido calvinista da coisa, mas já que tudo pertence a Deus e tudo deve visar a glória do Senhor, aquilo que nós produzimos deve também caminhar neste sentido. Você olha para a nossa própria cultura e temos expressões disso. Pode voltar aí aquele período da presença dos holandeses, que foi a primeira investida em 1624, por até 1625, e uma outra que vai de 1630, atravessa 37. Em 37 é que nós temos um marco extraordinário, que é a presença de João Maurício de Nassau, que vai até 1643, e é nesse período que há uma grande produção artística aqui no Brasil. E vocês sabem que esse João Maurício de Nassau foi, inclusive, treinado com pressuposições calvinistas. Ele era calvinista, reconhecidamente calvinista. Por isso, quando ele chega no Brasil e vê aquela desordem, os seus primeiros atos são de fechar bares e acabar com aquelas artes profanas, não? Aquelas artes que expunham a sensualidade e de alguma forma não glorificavam a Deus. Ao contrário, então, ele começa a promoção da liberdade religiosa e também da arte. Se você pegar a obra, por exemplo, de Franz Post, é o homem que vai pintar o Brasil holandês. Ele, após sua volta para a Holanda em 1643, leva também as suas obras, e aí o domínio dos holandeses dura até mais ou menos 1657.
Mas apenas para vocês verem que isso que o apóstolo Paulo fala aqui, de receber a Cristo, de enraizar-se nele, edificar-se nele, confirmar-se nele, não é apenas num sentido religioso da coisa, mas é o sentido espiritual, em que a fé, o conhecimento bíblico e a aplicação da verdade do Evangelho haverá de espalhar-se por todas as áreas da vida. E daí você vê, por exemplo, como a arte, a pintura, por exemplo, de Rembrandt, que é um pintor holandês calvinista, como você observa a música de Mendelssohn, a música de Handel, a música de Bach, que são autores protestantes, tudo isso tem a ver com a fé, tem a ver com confirmar-se em Cristo, tem a ver com edificar-se em Cristo, tem a ver com estar enraizado em Cristo, e especialmente em absolutamente tudo, inclusive na arte, manifestar a glória de Deus. Nós devemos, meus irmãos, portanto, ter isso como critério para tudo aquilo que nós nos condenamos. O que é arte para nós e o que não é? Arte é aquilo que pode expressar o belo, pode expressar a glória de Deus, mesmo que não tenha sido produzido por um cristão. O não cristão pode produzir coisas por conta da graça comum. E nós devemos apreciar. Mas aquilo que for, de alguma forma, estranho ao Evangelho, que seja algo ligado à cultura, à música, ao cinema, qualquer outra coisa, que não esteja em harmonia com os princípios do Evangelho, nós não podemos reconhecer como arte. Nós vemos, por exemplo, quantas pinturas, quantas gravuras que não harmonizam-se com aquilo que nós temos. Num curso sobre arte, não é estranho você observar que alguns professores apresentam cenas, e eu falo a vocês, entendo que vocês têm maturidade para isso, cenas de uma relação sexual, fotografada, e aí eles dizem que há uma arte. Ou então, literaturas que apresentam o adultério, ou músicas que apresentam o adultério, o homossexualismo, tantos outros pecados, a mentira, e que muitas vezes nós apreciamos e achamos que são arte, quando na verdade não são. E pelo contrário, saem do padrão supremo de todas as coisas, do padrão supremo da igreja, e essencialmente do padrão supremo da arte, que é glorificar e exaltar a Deus. Então, o Senhor nos abençoe no restante dessa programação, que tem essa pressuposição de que Deus é o Senhor da arte. Nós estamos aqui para expressarmos esses dons que o Espírito Santo nos coloca, sempre para a glória do nosso Deus. Seja numa canção religiosa, ou não, em tudo em nós, pelas nossas bases de convicções, nós buscamos expressar a glória do nosso Deus. Que assim abençoe cada um de nós, e nessa noite nós o glorifiquemos e o exaltemos sobre todas as coisas. Alguma dúvida? É sério? Amém. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Agora passaremos para a parte das apresentações, e elas são voltadas à reforma protestante. Irmãos, nós reformadores cristãos confiamos no poder e na graça de Deus. Sabemos que é Ele que nos sustenta e preserva as nossas vidas. Sabemos também que a sua soberania age de maneira extraordinária e que seus atributos operam maravilhas. E se hoje estamos aqui, é porque o Senhor nos sustentou e a Ele devemos o louvor. Hoje estamos aqui para exaltá-lo e para o glorificá-lo. Hoje estamos aqui para lembrar dos milagres que Deus operou, de como o Senhor fez para que sua própria palavra fosse preservada. Dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Nós lembramos o grande dia, um dia de luz e de esperança para os povos. Reforma Protestante. Lembramos o coração
passou na porta da igreja do castelo de figura. Não precisamos cuidar de urgências, somos salvos pela fé. Forjou das diversas doutrinas protestantes um todo coerente. Um homem piedoso, inteligente, profundo conhecedor das Escrituras. Como poderia deixar de mencionar suas palavras à igreja verdadeira? Cuidemos de nossas palavras e pensamentos, não foi além do que a palavra de Deus nos diz. Deixemos com Deus o seu próprio conhecimento. Sem tratar de descobrir, Algo sobre a sua natureza fora da sua palavra. poderíamos lembrar de muitos outros reformadores, mas nosso desejo principal hoje é agradecer a Deus pela reforma. Pela sola fide, somente a fé. Pelo sol de Cristo, somente Cristo. Pela sola gratia, somente a graça. Somente a Deus a glória. Amém. Essa foi a apresentação da Olimpíada Memorial como jogada. Neste momento, vamos ouvir o grupo de cânticos da Interceraria. São 2 cânticos que eles irão entoar. Boa noite, irmãos. Tudo da Igreja Serraria. Essa noite nos proposta a apresentação de uma música. E essa música fala muito comigo em particular, que ela fala que ó como lindo o nome de Deus é. Todas as vezes que nós ouvimos o nome de Deus ou sentimos a presença dele, isso é algo que nos fascina. Porque mesmo nós não vendo ele, nós sentimos ele em tudo. E falar o nome dele para as pessoas, falar o nome dele, pregar, muitas teses, expor a palavra dele, isso nos deixa muito felizes, porque nós falamos de algo que é nosso. E essa música, ela fala que ó quão lindo o nome dele é, né? Quão maravilhoso, quão poderoso ele é, que ela possa tocar o coração dos irmãos essa noite, assim como ele fala conosco.
Neste momento faremos uma oração. Eu convido o nosso irmão presbítero Marcelo, nosso conselheiro, para estar fazendo essa oração, pelo o Senhor tem preservado a sua palavra até o momento. Continuaremos com as apresentações do Serraria na declamação de um poema de Guilherme Del Livro, titulado 5 Pontos. Boa noite, meus irmãos. Graças a paz a todos. Surpresa muito grata para mim ter descoberto que Deus deu um dom de poesia. De fato, essa é a primeira que eu quis ser apresentado aqui. Só que, para que vocês entendam esse poema, vocês precisam entender o que são esses 5 pontos. E é bem rápido, bem breve. Foi no contexto da reforma, foi no contexto de que, numa universidade de Holanda, algumas doutrinas contrárias a esses 5 pontos estavam sendo desenvolvidas. Basicamente, essas doutrinas tiravam o crédito da salvação para a glória de Deus e transferiam ela para o homem. E foi um professor de teologia chamado Jacó Arminio que encabeçou essas ideias e desenvolveu
e essas ideias ganharam seguidores, adeptos e tudo mais. Não contentes com isso, alguns professores das universidades de Orlando desenvolveram um conjunto de ideias contrárias, que são intituladas 5 pontos, e eles foram debater isso numa reunião que ficou conhecida como Círculo de Dort. Muitas horas de debate através dessas ideias, os 5 pontos do calvinismo contra os 5 pontos da teologia de Armínio, e no final a teologia de Armínio foi declarada heresia, e a teologia calvinista foi declarada teologia oficial do Estado holandês. E basicamente ele enfatiza o quê? São 5 pontos básicos. O homem é depravado totalmente, que seria o T da sigla inglesa, que significa tulipe, o nosso português é tulipa mesmo. Que a eleição ela é incondicional, ou seja, Deus não se baseia nos nossos métodos. Que a expiação, o sacrifício de Cristo, e tem poder para salvar aqueles que não salvou todos, a gente chama isso de expiação limitada, que a graça de Deus ela é incondicional, irresistível, obrigado, e que Deus persevera todos aqueles que Ele salvou até o fim. Então, o problema é o seguinte, meus irmãos, isso aí, um homem completo, com Deus sempre perto, andava no caminho. Ser maior que o Criador retirou seu temor. Cair na idolatria, ser maior que Deus um dia, corrompeu seu amor e produziu grande dor. O pecado e a maldade retiraram a bondade do homem correto. Deus, na sua bondade, sem olhar para méritos, sem considerar crédito, elabora um plano que destrói o engano, que restaura o perdido, que transforma o corrompido, que escolhe o caído, triunfando com a verdade, além do tempo e da maldade e de nossa capacidade. Esse plano é uma pessoa, e seu sacrifício ressoa em nossos tempos conturbados, em dias difíceis e amargurados. Divino e humano simultaneamente, restaura a criação completamente, desvia a ira ardente, limpando o coração e a mente, tornando quem contempla crente, separando um povo para a eternidade que ultrapassa os limites da verdade. Atrai com imensa força aquele que tal chamado alcança. Não há para onde fugir nem correr, para aquele que com vigor irá crer, e a Cristo de uma vez por todas pertencer. Sua obra na cruz com precisão chama, e a todo o seu corpo conclama, em meio à vida mais corrida, durante a batalha dolorida, Jesus Cristo já venceu, pois a maior prova ele já correu. Uma vez alcançados, vivamos alicerçados e em Cristo radicados, pois Ele é nosso guia, nos vales mais sombrios, nos caminhos mais aflitos. E aquele que com confiança, alegre está na esperança, forte fica na fé, dedicado permanece no amor, mesmo que venha a dor, e firme fica no trabalho que é o seu dever diário. Então essa é a poesia. Que Deus abençoe os irmãos. E amém. Boa noite, irmãos. Continuando com a nossa liturgia, eu peço que os irmãos abram em 1 Timóteo 2, teremos os versículos 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunhos se devem prestar em tempos oportunos. Agora, com uma apresentação musical, eu peço que o grupo da Trindade Igreja Presbiteriana se coloque à frente.
estava agitado. Ali estava o meu Senhor sendo açoitado. Pensaram que a esperança havia acabado, quando viram o bom mestre ali crucificado. Martelo e pregos perfumam o nosso Cristo amado. Rejeitam aquele que jamais teve pecado. Seu corpo se torna pesado, quando finalmente ele diz: está consumado. Era sábado e o povo estava agitado. Na porta do castelo de Wittenberg, Lutero havia pregado o que ele aprendera, o que o nosso mestre o havia ensinado. Escreveu 95 teses, e com isso o movimento havia iniciado. Por amor a Cristo, continua o legado, com Catarina e sua amada sempre a seu lado. E independente das perseguições que tenha passado, com bravura, hoje o reconhecemos como teólogo reformado. Guilherme Farel, em Genebra, inicia a reforma, convencendo Calvino a lutar do seu lado. João Calvino, o maior exegeta reformado, durante sua vida, seguiu fielmente seu chamado. Na Escócia, o ouro novo, são as palavras de John Knox, disse que por elas sempre será lembrado. E Teodoro de Beza nos mostra um movimento ampliado e solidificado. Hoje vemos os frutos de homens fiéis a Deus, que seguiram ao Mestre sem hesitar. Mestre perfeito, que canções eternamente devemos entoar. Sigamos a Cristo, adoremos ao Pai, que o Espírito Santo possa nos guiar. Continuemos firmes com sua palavra, nos lábios sempre a pregar, e se necessário, que a vida possamos dar. Pois sabemos que um dia Ele irá voltar, e na glória com Ele vamos morar. Senhor, que possamos com a vida sempre te adorar, e que dia após dia possamos sempre te amar. Temos uma família descobrindo o dom, né? Que a gente possa usar o nosso dom para glorificar Deus também. Agora iremos ver a carta aos Efésios, a Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Agora, com a apresentação musical, eu peço que o grupo de Diadema se coloque em frente. Boa noite, igreja. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui. É a minha primeira vez aqui nessa igreja, estou muito feliz. Nós estamos aqui unicamente para adorar a Deus, né, a agradecer o nome do Senhor. E nós queremos que a igreja acompanhe os hinos, prestem atenção nas letras, porque são letras que falam muito ao nosso coração e que vêm edificar as nossas vidas essa noite. Amém. Não há outro como
forte. Convido a igreja a se ficar de pé.
pertencem, Senhor, a glória, o domínio e a soberania pelos séculos dos séculos. E nós te adoramos, te exaltamos e bendizemos, visto que, mesmo sendo alto e sublime, autor de todas as coisas, ainda assim dignaste-te a se aproximar de criaturas tão pequenas como somos nós. Reconhecemos, bom Deus, que nada somos ante a Ti, que és aquele que não pode ser entendido e ao mesmo tempo aquele que graciosamente se revela. Nós também, Senhor, reconhecemos que tudo que possuímos não é nosso em essência, mas é uma pálida expressão de uma origem eterna e infinita que está em Ti. Nós somos imagem e semelhança do Senhor, e por isso, bom Deus, cada vez que abrimos os nossos olhos, falamos, cantamos e expressamos aquilo que temos, reconhecemos também que vem das Tuas dadivosas mãos e cremos mais do que isso, que cada passo que damos na existência deve concorrer para a glória do Teu nome. Senhor Deus, nós ficamos admirados com os Teus feitos, com o Teu ser, e especialmente como o Senhor se quis expressar através de nós. Muito obrigado, bom Deus, porque cremos que tudo pertence a Ti. Inclusive, as expressões artísticas vêm de Ti, que és o artista por excelência. Tu, Senhor, é a origem da música, Tu és a origem do drama, Tu és a origem da arte, os Teus feitos. E aquilo que fazemos é mera analogia da perfeição que o Senhor do nada construiu e criou. Por isso, Senhor, faz com que os nossos olhos sejam abertos para que tudo o que façamos seja da melhor forma possível, em dignidade, em honra, em respeito, e que, Senhor, por mais que não façamos para fins religiosos, que seja sempre para a Tua glória e para o Teu nome. Que em nossas expressões artísticas glorifiquemos o Teu nome, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos e opiniões, nos nossos relacionamentos, que a Tua glória resplandeça na nossa vida, uma vez unidos contigo, andamos no Teu Filho, somos nele enraizados, somos nele edificados, somos nele confirmados, para que agradeçamos a Ti. Bom Deus, também te pedimos que aprimores a cada dia a arte que se expressa pela liturgia cultica, religiosa, e no caos evangélico que nós vivemos, ou pseudo-evangélico que nós vivemos, com tantas produções pobres, com tantas produções sem sentido, antropocêntricas. Faze, bom Deus e Pai, com que nos voltemos à Tua palavra e ao centro da existência e da salvação que é o Senhor. E que mesmo na liturgia, que também expressa aspectos artísticos, que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Nós rogamos a Tua bênção sobre esta UNB, esta confederação. Pedimos-te pela sua diretoria, pelo seu secretário, o presbítero Marcelo, e, Senhor, que continue a trabalhar para a salvação das almas, para a edificação das almas e para a glória do único que é o Senhor, que és Tu, Deus de todo o universo. Muito obrigado pelas apresentações aqui feitas. Não apenas pela beleza estética, mas essencialmente pelos corações que foram lavados e regenerados
pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós oramos gratos em nome do Senhor Jesus. Amém. Falemos nosso voto, alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor e unidos no trabalho. Amém. A igreja pode se assentar. Irmãos, chegamos ao encerramento da nossa programação. Estou um pouco menos trêmula agora, acho que vocês vão perceber. E eu gostaria de agradecer em nome da diretoria, da federação, aos irmãos que se fizeram presente. Primeiramente, agradecer ao reverendo Vinícius, que nos trouxe a palavra, a amada igreja, o conselho dessa amada igreja, que abriu as portas para a gente estar aqui, entoando o nome do nosso Senhor Salvador Jesus. Agradecemos a participação de cada OMP, né? Vocês se empenharam e estiveram aqui conosco, cantando e louvando ao nosso Deus, descobrindo talentos, né? Como da poesia, da família. E neste momento eu queria que a gente apresentasse as nossas OMPs. Vou começar com a OMP da casa, a OMP de Trindade. Peço que os irmãos se coloquem em pé. Tem alguns ali que se mandar. Amém. Pode se sentar. A IP de Erema. Amém. Obrigada pela participação. Serraria. Amém. Obrigada pela participação. E a memorial. Amém, irmãos. Mais alguma igreja que nos visita? Não, né? Que Deus possa estar trabalhando na vida de cada um de nós e que, assim como hoje, nós possamos estar levando o nome de Cristo a quem não conhece ainda. Neste momento eu vou estar passando para os avisos e é bem rapidinho e a gente já vai nos confraternizar. Boa noite, irmãos. Passaremos agora para a cereja do vinho. O Luiz está entregando um papelzinho com o número de cada um. E estará acontecendo um sorteio de 2 livros. Como a gente tratou da reforma, os 2 livros vão ser da reforma protestante. Então, daqui a pouco eu peço também para o Luiz se colocar à frente para falar um pouquinho sobre a editora Reformata, que ele que encabeça a editora. Então, para os irmãos conhecerem e também dar apoio para o nosso irmão Cristian. Então, só vou esperar ele dar um número para todo mundo para a gente ir para a parte do sorteio. Graças e paz, irmãos. Quem gosta de ler? Quem não gosta, devolve os papéis. Aí fica fácil, né? Nós somos Lucas, Pedro e eu, nós somos representantes, né? Sócios da Livraria Reformata, ela é uma livraria nova. A gente se encontra online, não temos ainda uma loja física, mas nós pedimos desde já oração para que a gente tenha uma loja física e vocês possam nos visitar, tomar um café conosco. E nós trouxemos hoje para vocês, né, para sortear, 3 livros que tratam sobre a reforma, né? 2 deles são sobre os reformadores, a arte expositiva de João Calvino. Quem é aquele calvinista que nunca leu alguma coisa de João Calvino, ele tem que rever os seus conceitos, não é? Tem muita gente que fala de João Calvino, mas nunca leu nem o escrito dele, então fica um pouco incoerente. Mas hoje, se você tiver sorte e for predestinado, ou eleito antes da fundação do mundo para ficar mais poético, né? Ou mais paulino, você vai poder ler a biografia do João Calvino. É uma biografia excelente, escrita pelo Steve Lawson. É um texto assim que é de fácil leitura e também de um conteúdo muito profundo. E do nosso reformador querido, né? Apesar de você não ser reformado, calvinistas e tal. Martim Lutero.
Martinho Lutero, e também um livro que ele já é um pouco mais atual, mas é um livro excelente. Ele trata da doutrina da justificação e da regeneração. É um livro super básico, ele tem uma linguagem muito fácil, muito acessível, não tem aqueles termos difíceis, sabe, que só o reverendo Vinícius conhece. Mas ele trabalha de uma forma bem profunda, de uma forma também bem simples, bem didática, mostrando as imagens sobre a justificação e a regeneração. E tem um autor conhecido aqui que prefacia ele, que é o Paul Washer, né? Então, é um livro excelente. A caixinha com os... Ô, Luizão, dos números estão de 3 mil? São tudo 3 mil? Eu sou ainda da geração. Eu sou da década da passada ainda. Todos eles começam com 3 mil? Vamos pela fé, vamos ver. Quanto? Pode ir. Peraí. Só vamos os dois últimos números. Tá. Então tá bom. Até 82, Gui. Sorteei um. Ó, pera aí, rapidinho. O primeiro livro a ser sorteado vai ser Justificação e Regeneração, 17. O irmão pode se apresentar aqui, por gentileza. O ganhador é o Gabriel. Gabriel. Palmas pro Gabriel, gente. Amém, Gui? Você já pode sortear o próximo número. O próximo livro vai ser do João Calvino. É até 82, Gui. 82? Tentemos de novo. O pessoal vai produzir o que o Bruno falou. Deixa eu só alterar. O Gui está perguntando outra coisa ainda. É 82. 22. Carol, só tinha menos gente. Gente, eu me esqueci que não pode mais dar beijo e abraçar. Tá tudo bom. Guilherme, pode sortear novamente. Vamos lá. O próximo eu só vou fazer assim, ó. Aê! Stefan. Isso é marmelada. Isso é marmelada. Pois bem, irmãos, esses foram os irmãos que foram predestinados antes da fundação do mundo para ganhar a vida reformada. A gente está com o nosso Instagram, chamado A Reformada Oficial, lá no Instagram. O irmão que quiser adquirir os vídeos, vocês podem entrar em contato exatamente por lá, ok? Muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês. Irmãos, agora eu estava com os amigos. Quem pensou que eu ia fazer o programa se enganou? A nossa programação estava marcada de ser um day camping em maio. Mas como a gente sabe da situação do nosso país, não, né? Do mundo inteiro, está sofrendo com a pandemia do coronavírus, a gente não está estabelecendo uma data fixa. Mas assim que a gente resolvemos tudo com a
Pronto.